Meu nome é Gustavo, sou designer, trabalho com design e em comunicação há mais de 20 anos. Trabalhei nas principais agências de São Paulo, do Brasil, só que de uns 10 anos para cá eu acabei me envolvendo em outras questões, fui estudar relações internacionais e acabei descobrindo um outro universo que juntava as questões de políticas urbanas e questões culturais, de identidade cultural, com a questão da comunicação, que é o que se convencionou chamar de place branding, que aqui no Brasil ainda é uma disciplina incipiente ainda não existe uma sistematização completa do assunto, mas já é um tema que é discutido em profundidade no mundo como um todo. O que se convencionou chamar de place branding, de uma forma muito superficial, é as transposições das metodologias e ferramentas do universo do branding, de construção de marca, do mercado de consumo, de produtos e serviços, para a esfera de espaços públicos, de cidades, países, regiões, bairros, até mesmo ruas e praças. É uma tentativa de criar valor para esses lugares, criar fidelidade e lealdade a esses lugares e, de um ponto de vista mais comercial, de promover esses espaços para gerar desenvolvimento social. De uma forma muito superficial é isso. Agora, de uma forma um pouco mais ampla, que é a forma até que mais que me interessa, as dinâmicas de espaços públicos, elas são tão complexas que o branding por si só não dá conta. É por isso que o termo ele é um pouco polêmico. Então, a tentativa de se criar uma disciplina nova com place branding é tentar juntar antropologia, sociologia, urbanismo, a comunicação, o design, as ciências políticas, para tentar pensar e estabelecer significados em espaços públicos. Então, o place branding ele tem como premissa tentar criar esse sentimento de pertencimento nas pessoas. Então, um projeto de place branding mais complexo, ele primeiro trabalha internamente, trabalha com as pessoas, dá um sentido para essas pessoas, dá um sentido para os lugares onde essas pessoas moram, para depois mostrar isso para fora. Como poder de imagem, o Rio de Janeiro ele é o grande emanador da cultura brasileira, né? As pessoas vão até o Rio de Janeiro esperando encontrar aquelas imagens já construídas no imaginário durante várias décadas que a gente foi cultivado ao que foi apresentado para a gente. Mas como iniciativa oficial de place branding aqui no Brasil, o que existe no Brasil é mais campanha publicitária de regiões do que processos profundos de place branding. Porque um processo de place branding envolve todas essas questões. É uma transdisciplina mesmo. Você tem que entender o seu local, as pessoas que moram ali, as dinâmicas dessas pessoas, como que funciona as confluências entre os grupos, como que a dinâmica urbana funciona, para tentar consertar algumas coisas mas que façam sentido para aquelas pessoas, para depois ir para fora. Isso é feito de uma forma muito rasa em 90% dos casos, porque o que se apresenta para as pessoas lá fora é uma imagem construída do que é um local, e quando as pessoas vêm até esse local, essa imagem não se sustenta. Então, isso não é place branding. Na verdade, isso é publicidade oficial. É o que a Embratur faz, é o que o Ministério do Turismo faz, que é vender uma imagem de um Brasil onde só tem praia, carnaval, festa, samba e tal. Quando você tenta criar um projeto de place branding, você dá um passo atrás, você tenta entender quais são essas dinâmicas de identidades locais, o que faz sentido para essas pessoas. Então, quando acontecem iniciativas locais como, sei lá, preservação da praça, tentativa de criar algum tipo de senso comunitário, isso é muito mais forte para a imagem de uma região do que uma publicidade oficial. Uma mudança de região tem que acontecer de baixo para cima, não tem jeito. É o que aconteceu em Nova York, que é muito parecido. A questão do Highline lá, do Meatpacking, daquela nova região que hoje é super valorizada e que até 10 anos atrás eram espaços totalmente abandonados, foi uma iniciativa local
apoiada pelos governos de transformação urbana mesmo. Só que isso veio de baixo para cima. Quando a coisa vem de baixo para cima, tem legitimidade. Eu vejo sempre todas as cidades como um museu a céu aberto. Todas as cidades têm esse potencial de ser museu, seja pela sua arquitetura, pela sua cultura local, pela arte urbana, pelo seu tipo de urbanismo, pelas pessoas. A cidade é um museu. O Marc Augé, que é um antropólogo do conceito de não lugares, ele fala uma coisa muito bacana, que quando morre um ancião na África, morre uma biblioteca. Aquela dinâmica, aquele conjunto de pessoas, de arquitetura, das composições urbanas, a cultura de um povo que você vê andando na rua, né? Você se perde em uma cidade, a cidade por si só já é um museu. Talvez não sistematizado, não hermeticamente sistematizado como as instituições de museu são, mas a cidade por si só. E hoje as tecnologias móveis permitem que você viva esse museu, cidade, de uma forma muito mais profunda e muito mais intensa. Que o que você fazia antes se perdendo e descobrindo por conta própria, hoje você tem novos mapas, novas rotas, novas possibilidades de tentar desvendar a história daquele lugar a partir dessas tecnologias. E o Place Brand se apropria muito disso. As ações de Place Brand mais significativas são ações que se utilizam de ferramentas móveis e disponibilizam para as pessoas descobrirem por si só como aquela dinâmica urbana se construiu. Portugal fez uma ação muito interessante, que é uma ação com as pedras portuguesas, que formam as calçadas de Portugal, dos bairros antigos de Portugal. Eles pegaram um elemento extremamente ligado à cultura portuguesa, à identidade portuguesa, que são essas pedras, e fizeram nas calçadas grandes QR Codes de pedras portuguesas. E quando você põe o seu celular ali naquela calçada, naquele piso de pedras portuguesas, te conta uma história sobre Portugal, sobre aquela rua, sobre aquela região, sobre o bairro que você está. Isso é uma ação extremamente interessante, que usa um elemento físico muito próximo da identidade local, não é um elemento alienígena, não é um elemento estranho, com uma ferramenta extremamente contemporânea, que é o telefone celular. Então, quando você anda pela rua e enxerga uma nova composição daquelas pedras portuguesas e automaticamente você aponta seu celular para aquilo, você tem uma história que se abre para você. Então eu acho que esse é um grande exemplo de como se utilizar da estrutura da cidade com as mídias móveis para você conhecer a cidade de uma forma muito mais profunda. Outra ferramenta que eu acho que é extremamente interessante, que é muito usado como ferramenta de promoção e de desvendamento de uma cultura, de uma identidade, é através da realidade aumentada. Né? Em alguns pontos você tem sinalizações falando que atrás dessa parede tem uma história muito maior, você aponta o seu celular para ela e ela te conta essa história através de vídeo, através de imagem, através de áudio, de música, de textos, algo que aconteceu ali que você não imaginava. Tem um exemplo de uma iniciativa que aconteceu em Londres para as Olimpíadas, que eles criaram um aplicativo móvel para celulares, que quando você chegava no aeroporto, você era convidado a baixar esse aplicativo, e ele era via Wi-Fi, que era disponível de graça para as pessoas em alguns lugares específicos da cidade, e que dependendo de onde você passava, esse aplicativo automaticamente iniciava contando uma história daquele lugar que você estava. Então você estava andando por uma rua qualquer, que tinha um prédio qualquer, que sem esse tipo de ajuda você não teria o mínimo de percepção daquele lugar, que quando você passa por lá e o aplicativo inicia, ele te conta toda a história por trás daquela região. Então a sua relação com a cidade muda, porque você consegue entender o entorno onde você está. A cidade passa a ser um espaço de conhecimento e não só um espaço de transição, não só um lugar de trânsito, né? E eu acho que o acesso à tecnologia, de uma certa forma,
trouxe um senso de pertencimento às pessoas, ao seu território. Acho que a virtualização demais te deu mais sentido para o espaço onde você está. Acaba que naturalmente você vai contribuindo, e existe um processo colaborativo muito mais forte com acesso às tecnologias do que antes, por exemplo. Então, várias situações onde de repente você dependeria de uma iniciativa oficial para aquilo acontecer, as pessoas hoje fazem de forma espontânea e natural. Antes a cidade só era apresentada de forma oficial. Os governos, as secretarias de turismo, isso era tudo muito oficial. Hoje a cidade fala por si só, as pessoas falam pela cidade, então não existe só uma grande imagem oficial, as imagens são subjetivas, e é isso que torna as cidades extremamente interessantes. Os museus ainda têm uma carga institucional muito grande, existe quase um ritual para ir ao museu, né? O museu ele é quase um templo mesmo. Né? Ele é um templo quase sagrado, ele tem uma imagem sagrada muito forte. E a cidade, com essas mídias móveis, você consegue ter acesso a essa manifestação cultural, artística, de uma forma muito mais espontânea e muito mais contextualizada. Você vê arte urbana no meio urbano faz muito mais sentido que você vê arte urbana dentro de um museu, apesar de que quando as instituições reconhecem a arte urbana como arte, isso também dá um outro caráter para a arte urbana, né? Então, eu acho que se desvinculou muito essa questão do que é arte, do que não é, né? Os museus não são mais os responsáveis por ditarem o que é arte e o que não é. A arte acontece onde você estiver, não precisa ter uma sistematização para ela acontecer, mas o contexto urbano te permite você produzir arte, enxergar arte e usar essa arte como um elemento de transformação muito maior do que um museu. Porque o museu talvez ainda esteja numa esfera institucional que não tenha entendido todo esse processo de democratização do conhecimento como a rua te permite, né? Os museus têm que abrir as suas portas e tem que abrir o seu conhecimento, na verdade é essa. Eu já vi algumas iniciativas de museus que fazem coisas na rua, né? Saem do prédio, se desvinculam daquele espaço físico, daquela construção e tomam conta da rua. As galerias de arte fazem isso mais um pouco do que os museus, de uma certa forma. E se seria o mundo ideal, seria uma forma de talvez perder um pouco essa imagem hermética que o museu tem, essa coisa antiga, né? Essa seria uma forma de dialogar com o mundo contemporâneo mais naturalmente. E a tecnologia seria a grande ponte para isso, né? Como que de repente você consegue criar algum tipo de ação ou algum tipo de projeto onde todo aquele conhecimento guardado ali pode ser acessível a todo mundo sem que as pessoas tenham acesso àquilo. O Google faz isso de certa forma, né? O Google, com o Google Art, ele fez isso, ele virtualizou. Você não precisa mais ir ao Museu do Prado para ver o que tem no Museu do Prado. E você consegue ter um nível de interatividade com a obra, claro que não é a mesma coisa que você sentir o cheiro da obra. Mas você consegue ver detalhes de uma obra tal que você não consegue ver a olho nu. Então, a tecnologia tem esse papel de virtualizar esse conhecimento, e isso tornar acessível a todo mundo, né? Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais as dinâmicas urbanas, e quando você vive essas dinâmicas urbanas com conhecimento aparente para você, isso torna a experiência muito mais interessante. E essa ideia de convergência mesmo entre o conhecimento sistematizado que tem no museu e esse conhecimento natural bruto que está na cidade e tendo a tecnologia como essa ponte, esse facilitador entre essas duas pontas, é o grande caminho que os museus vão encontrar para tentar aproximar mais as pessoas daquilo tudo que elas carregam há séculos e anos.